Olá, concurseiro! Seja bem-vindo ao canal da Astra Educa. Hoje vamos estudar língua portuguesa para os conhecimentos comuns do cargo de analista censitário do IBGE. Eu vou te explicar exatamente o que a banca costuma cobrar: interpretação de texto, sentido de palavras, pontuação, organização lógica de frases e parágrafos, ortografia e acentuação, classes de palavras, concordância, regência, verbos e vozes verbais, pronomes, sintaxe da oração, coesão e coerência. No final, a parte que tem tudo a ver com a rotina do IBGE, que é redação e reescrita de comunicados, ofícios e registros operacionais com padrão formal, clareza e objetividade. Interpretação de texto é o ponto de partida. A banca quer saber se você entende o que está escrito e também o que está sugerido. Compreensão é localizar informações, identificar tema, reconhecer a ideia principal e as ideias de apoio. Interpretação é perceber intenções, inferir consequências, entender ironia, reconhecer ponto de vista e relação entre as partes. O que mais derruba candidato é responder com opinião pessoal. Em prova, você responde com base no texto, sempre procurando uma palavra, uma frase ou uma relação lógica que sustente a alternativa. E os conectores são seu mapa. Se aparece, portanto, o autor está concluindo. Se aparece, porém, ele está contrastando. Se aparece porque, ele está justificando. Se aparece embora, ele está fazendo concessão. Muitas questões são resolvidas só por enxergar essa lógica. Logo depois vem significação das palavras, que aparece em substituição vocabular e em pegadinhas de sentido. Sinônimos são palavras de sentido próximo, mas quase nunca são iguais em todos os contextos. Então, quando a banca pede para trocar uma palavra sem mudar o sentido, você precisa observar o tom e o contexto. Antonimos são opostos, como ampliar e reduzir, conservar e degradar. Homônimos são palavras iguais no som ou na escrita, mas com significados diferentes, como sessão, sessão e sessão, ou concerto e concerto. Parônimos são parecidos na forma e confundem muito, como ratificar e retificar, discriminar e discriminar, eminente e iminente. A banca usa isso para testar se você entende o sentido exato, não só se reconhece a palavra. Pontuação é um tema gigante porque mexe com clareza e com sentido. A vírgula não é respirar, é organizar a estrutura. O erro mais comum em prova é vírgula separando sujeito de verbo, como os dados do levantamento indicam, que na norma padrão costuma estar errado. A vírgula aparece para separar itens em enumeração, isolar explicações, marcar termos deslocados e separar orações. Um ponto muito cobrado é a diferença entre oração explicativa e restritiva. Com vírgulas, vira explicação geral. Sem vírgulas, vira recorte. Os setores que apresentaram falhas serão revisados significa que apenas alguns setores serão revisados. Os setores que apresentaram falhas serão revisados dá a ideia de que todos apresentaram falhas. 2 pontos introduzem explicação, lista ou esclarecimento. Ponto e vírgula organiza períodos longos ou itens complexos. E aspas e travessão podem marcar fala, citação, ironia ou destaque, dependendo do texto. Estrutura e sequência lógica de frases e parágrafos é a parte em que a banca mede sua capacidade de acompanhar o raciocínio do autor. Um parágrafo bom geralmente tem uma ideia central e um desenvolvimento. A sequência pode ser por explicação, por comparação, por causa e consequência, por problema e solução, por exemplificação. Em questões de reorganização, você procura sinais de encadeamento, como pronomes que retomam algo anterior, expressões como dessa forma, por outro lado, além disso, em primeiro lugar, por fim, e também palavras que só fazem sentido se algo já tiver sido dito, como isso, tal fato, essa medida. Se você coloca um parágrafo conclusivo no começo, o texto perde lógica, e é isso que a banca explora. Ortografia oficial e acentuação gráfica aparecem em itens de correção e também em reescrita. Em ortografia, o cuidado é com palavras muito frequentes e com confusões de letras, como mas e mais, traz e traz, onde e aonde. Em acentuação, você precisa reconhecer as regras básicas. Proparoxítonas são sempre acentuadas, como público e técnico. Oxítonas são acentuadas em terminações específicas, como café, também, parabéns. Paroxítonas são acentuadas em terminações próprias, como fácil, caráter, hífen, órfão.
E atenção ao que ainda existe de acento diferencial, principalmente pode e pode, por e por, tem e vem no plural. Classes das palavras são cobradas porque sustentam sintaxe e interpretação. Substantivo nomeia, adjetivo caracteriza, verbo indica ação, processo ou estado, advérbio modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio, artigo determina, pronome retoma ou substitui, preposição liga termos, conjunção liga orações, numeral quantifica. A banca gosta de misturar classe e função. Uma palavra pode ser adjetivo como classe e funcionar como adjunto adnominal em um trecho. Por exemplo, quando você entende classe e função, você acerta concordância, regência e pontuação com muito mais segurança. Concordância nominal e verbal cai o tempo todo. Concordância nominal é ajustar determinantes e adjetivos ao substantivo. Concordância verbal é ajustar o verbo ao núcleo do sujeito. Alguns casos são campeões de prova. Haver no sentido de existir fica no singular, como há dados, havia ocorrências. Fazer indicando tempo também fica no singular, como faz 2 anos. Expressões como a maioria de, a maior parte de normalmente puxam o singular, mas podem variar conforme o foco. E sempre cuidado com sujeito composto, com pronomes relativos e com construções longas em que o núcleo do sujeito fica longe do verbo, porque é aí que a banca esconde erro. Regência nominal e verbal é a relação de dependência e preposição exigida. Verbo assistir no sentido de ver pede a, então assistiu ao vídeo. Verbo obedecer pede a, então obedecer às normas. Verbo preferir, no padrão mais cobrado, pede a, como prefiro x a y. Nomes também exigem preposição, respeito a, necessidade de, apto a, favorável a. Em questão. Muitas frases soam corretas, mas estão erradas na norma padrão, e é isso que você precisa treinar. Emprego dos verbos regulares, irregulares e anômalos aparece tanto em conjugação quanto em correlação de tempos e modos. Verbos regulares seguem o padrão sem mudar radical. Irregulares mudam. Anômalos, como ser e ir, têm formas próprias e são muito usados, então a banca testa. Além disso, ela cobra coerência. Se você está em hipótese, entra subjuntivo, como caso haja, se fizer, embora seja. E em correlação, você precisa manter lógica. Se estudasse, passaria, se estudar, passará. Quando chegar, avisará. Erro de tempo verbal costuma aparecer em reescrita de texto formal e em substituição de conectores. Vozes do verbo também aparecem. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação, como a equipe registrou a ocorrência. Na passiva analítica, você usa ser mais particípio, como a ocorrência foi registrada pela equipe. Na passiva sintética, aparece se, como registrou-se a ocorrência e registraram-se ocorrências, com concordância com o termo que vira sujeito paciente. Em prova, isso cai quando pedem transformação de frase mantendo sentido e correção. Emprego dos pronomes é cobrado em retomada de ideias e em correção normativa. Demonstrativos ajudam na coesão, e relativos como que, o qual, cujo exigem atenção. Cujo indica posse e não aceita artigo depois, então é cujo relatório, não cujo o relatório. Também cai pronome pessoal depois de preposição, como entre mim e você, e não entre eu e você. E pode cair colocação pronominal em reescrita, principalmente com palavras atrativas, como não, nunca, que, quando, se. Porque elas puxam o pronome para antes do verbo, como não se confirmou, quando se trata. Sintaxe, com termos essenciais, integrantes e acessórios, é o que te dá a estrutura da oração. Termos essenciais são sujeito e predicado. Integrantes são os complementos necessários, como objeto direto, objeto indireto e complemento nominal. Acessórios são os que acrescentam informação, como adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. Isso cai para você identificar função e evitar vírgula errada, concordância errada e ambiguidade. Um ponto que costuma confundir é complemento nominal e adjunto adnominal em termos com de. A dica é observar se a ideia é passiva ou ativa. A proteção do entrevistado normalmente indica o entrevistado protegido, então complemento nominal. O relatório do entrevistado indica relatório produzido pelo entrevistado, então adjunto adnominal, dependendo do contexto. Coesão e coerência fecham a parte de texto.
Coesão é a amarração por pronomes, sinônimos, repetição controlada e conectores. Coerência é a lógica e o sentido global. Em prova, você precisa identificar referenciação, ou seja, o que isso, tal, essa retoma, e também substituição, quando o texto troca um termo por outro para evitar repetição. Repetição pode ser erro, mas também pode ser recurso de ênfase, então depende do gênero textual. E conectores são a cola que define a relação entre as ideias. Além disso, tempos e modos verbais precisam ser consistentes. Se o texto está relatando ações passadas, você não muda para futuro sem motivo, e se está falando de hipótese, você usa subjuntivo. Agora a parte final, que é muito ligada à atuação do analista censitário. Redação e reescrita de comunicados, ofícios e registros operacionais. Aqui, o padrão é formal, claro e objetivo. Você escreve para orientar, solicitar, registrar e documentar. Um comunicado deve dizer o que acontece, a partir de quando, para quem, qual procedimento e onde buscar informação. Um ofício deve identificar destinatário, assunto, contextualizar e pedir de forma direta e respeitosa, com linguagem impessoal e sem ambiguidades. Um registro operacional precisa ser quase técnico. Descrever fato, local, data, envolvidos, evidências, providências e encaminhamentos. Em reescrita, a banca cobra que você mantenha o sentido e melhore clareza, evitando períodos longos, repetição desnecessária, termos vagos e erros de concordância, regência e pontuação. E sempre com atenção ao vocabulário. Preferir termos objetivos, como informo, solicito, comunico, registra-se, e evitar linguagem emocional ou coloquial.